Selamun alaikum, Vinícius. Estamos nas páginas 535, né? Aleikum salam, é isso mesmo. Inshallah. Ok, vamos começando. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Esse capítulo Waqa, al-Waqa. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمعلمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Bismillah. Então, ó vós que vos afastardes do caminho reto, que negastes a vida após a morte, certamente comereis da árvore de Zacum, e encherei vossos estômagos com ela. Por cima, bebereis água quente, fervente, ireis bebê-la como o camelo furioso com muita sede. Esta será a sua hospedagem no dia do juízo. Somos nós que vos criamos. Então, por que não confirmais como verdade o que vos transmitimos como verdade? Já pensastes no sêmen que emitis? Por acaso sois vós que criais ou somos nós o Criador? É também nós que decretamos a morte e não seremos impedidos de substituir-vos com as novas gerações, como vós, e vos trazer um novo modo e forma de existência que não conheceis. Por certo, vós conheceis a primeira criação, como sois trazidos ao mundo. Então, por que não refletis sobre, ou seja, antecipais a segunda criação? Já considerastes a semente que semeais no chão? Sois vós que fazeis com que ela cresça, ou somos nós que a fazemos crescer? Se assim o quiséssemos, certamente a converteríamos em palha, e então não cessarias de exclamar: estamos realmente em uma grande perda, com nosso dinheiro, tempo e esforços perdidos. Ao contrário, ficamos totalmente privados da nossa subsistência. Já considerastes a água que bebeis? Sois vós que a enviais para baixo, a partir da nuvem, ou somos nós que enviamos para baixo? Se quiséssemos, faríamos amarga e salgada. Então, por que não deveis agradecer? Já considerastes o fogo que acendeis?
Foste vós que trouxestes à existência a árvore para isso, ou fomos nós que o trouxemos à existência? Fizemos disso uma reflexão sobre a nossa obra e a nossa graça em fazer a criação útil e bonita, e um conforto, especialmente para os moradores e viandantes no deserto. Uhum. Portanto, glorifica o nome do teu Senhor, o Supremo, declarando seu ser absolutamente acima de todos os defeitos e parceiros. Juro pelos locais das estrelas e sua queda. É de fato um juramento magnífico, se soubesseis. Exato. A gente não conhece nossos ancestrais, né? Se você fazer a pesquisa, você conhece seu avô, bisavô. Maioria das pessoas não conhece, assim, quarta linha da geração. Acaba se perdendo, não tem raiz, né? Mas Allah Jalaluhu, aqui lembrando que ele mesmo criou a primeira criação e toda vez a gente está continuando consecutivamente, sem parar até dia de julgamento. Então, Allah que está sabendo quem que nasceu, quem que morreu, quem que vai nascendo, quem que vai morrendo. E Allah Jalaluhu afirma para nós aqui, quem que criou tudo isso? Eu, particularmente, digo que não fui eu. E também não conheço alguém que é capaz de ter essa capacidade. Então, na história também, a gente não vê nenhum poder, menos Allah Jalaluhu, que começou a criação, que deu continuidade para a criação. E aqui, um exemplo super simples. A água, todo dia a gente tem que beber, tem que se alimentar. E quem que criou essa água? A gente hoje em dia não temos condição de criar, fornecer, fabricar água nas condições de laboratório. Mesmo com tanta tecnologia, o ser humano não tem essa capacidade. A gente tem que juntar 2 hidrogênios e um oxigênio, coisa que matematicamente no papel é absurdo, mas Allah Jalla junta eles, servindo para a humanidade como fonte de vida. E ainda Allah afirma para nós que essa água que nós estamos bebendo está descendo de cima, está descendo do céu. A gente tira e perfura a terra para alcançar água, mas a origem de água é dos céus, é de benção de Allah Jalla. Por isso que aqui na nossa tradição, quando começa a chover, a gente fala Rahmet Rahman, Rahmetullah, Rahmet, é benção de Allah que está caindo, benção de Allah que está caindo. Então, a gente é muito fraco frente de Allah Jalla. E aí, Allah Jalla aqui está declarando um desafio para os incrédulos. Quem que é criador? Quem que deu origem para tudo isso? E toda a perfeição mostra para nós que ele que é o maior artista, ele que é o maior arquiteto, ele que é o maior fabricante, ele que é o maior condutor. Então, Allah Jalla criou um floco de neve. Foi Allah Jalla que criou todas as galáxias. Ele é super poderoso, supremo, realmente supremo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aqui está passando uma página, será? 77, está faltando 77, né? Eu acho que está aí, não? Nessa. Aí eu acho que teria que voltar, né? É isso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورة الحديد مدنية وهي 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. I think it should be 76. Isso. Certamente é um Alcorão mais honrado, em um livro bem guardado, que ninguém toca exceto os purificados, para obter o conhecimento que ele contém. E ninguém, exceto aqueles isentos de impurezas materiais e espirituais, devem tocá-lo. É um livro que está sendo revelado em partes do Senhor do mundo. É essa mensagem que mantendes em baixa estima e fizestes a vossa parte disso, negando-a? Então, como é que não intervindes quando a alma chega até a garganta de um moribundo, enquanto estás olhando, e enquanto nós estamos mais perto dele, do moribundo, do que vós estáis, mas não vedes isso? Então, como é que vós não, se não estáis ligados a nós em dependência, sujeitos à nossa vontade, como é que isso? Não restaurais a alma do moribundo se sois verdadeiros em vosso pedido. Agora, se ele, o moribundo, for daqueles próximos a Deus, então há para ele conforto em relevo eterno, de todos os tipos de dificuldades e dores, e abundância em um jardim de graça e bênção. Se ele for dos da direita, povo da felicidade e prosperidade, que receberá os seus registros na mão direita, assim ouvirá, a paz esteja contigo. Será que sempre ouvirá das pessoas da direita? Mas se ele for um daqueles que negaram a nossa mensagem, os nossos mensageiros, que se desviou do caminho reto, então o seu entretenimento será água fervente e assará em uma chama ardente. Allah. Certamente, este Alcorão é a verdade certa. Então glorifica o nome do teu Senhor, o Supremo, afirmando que ele está exaltado acima de qualquer falsidade. Esse que a ameaça é muito grande, né? Todas as partes do livro sagrado conta para nós os perigos do destino, caso for inferno. Por isso que os mais fiéis aumentavam as suas implorações para Allah Jalal, pedindo proteção do inferno, pedindo salah, pedindo najat do inferno. E Allah Jalal coloca para nós como que será essa punição, essa penalidade tão terrível lá. Então, de manhã à noite, a gente tem que implorar para Allah Jalal que nos proteja do inferno, do cair no inferno, né? É muito perigoso. Imagina, Ferahun, Varahanun, Wajennatu Naim. E por outro lado é isso. E por outro lado, é terrível, é terrível. Allah nos proteja de cair lá, inshallah. Al-Hadid. Sura 57, Al-Hadid, o ferro. Revelada em Medina, provavelmente 4 ou 5 anos depois da Égira. A sura tem 29 versículos e leva o seu nome da palavra Al-Hadid no versículo 25. Trata da soberania absoluta de Deus, a necessidade de sacrifício pela causa de Deus e a natureza dos prazeres mundanos. Ela promete aos muçulmanos a vitória e a derrota dos incrédulos e reitera que a crença nos profetas anteriores requer acreditar no profeta Muhammad como o último profeta universal. Em nome de Deus, o clemente misericordioso.
Tudo que está nos céus e na terra glorifica a Deus. E ele é o glorioso, com poder irresistível, o onisciente. A ele pertence a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida e faz morrer, e tem poder total sobre tudo. Ele é o primeiro, o último, o visível e o invisível. Ele tem pleno conhecimento de tudo. وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم آمنا وصدقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. Bismillah. Ele foi quem criou os céus e a terra em 6 dias. Então ele se estabeleceu no trono. Ele conhece o que vai para a terra, como chuva e sementes, e tudo o que sai de fora dela, como a umidade, as plantas e as formas de vida animal. E tudo o que desce do céu, como a chuva, a luz e os anjos. E tudo o que ascende a ele, tal como na forma de vapor, como súplicas. E ele está convosco onde quer que estejais. Esse e Deus que é, olha, como que é, né? Como que Allah Jalal é tão próximo de nós. Ele diz, ele que está perto de vocês, onde vocês estiverem. É um lado de ameaça, um lado de aproximação para nós. Ele nos não deixa nunca. Ele está sempre conosco. Mas, por outro lado, a gente nunca está sozinho para cometer erro, para fazer gafe, erro, crime. Allah sempre está conosco. Então, é impressionante. Essa frase até, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Allah Jalaluhu está conosco em qualquer momento, onde a gente estiver. Ninguém tem esse poder. O único que consegue afirmar e interesse com isso é Allah Jalaluhu. O resto, nem nossa mãe, nem nosso pai vai prometer que sempre vai estar conosco. Allah, único, maior apoiador do ser humano nessa terra. E Deus bem vê tudo o que fazeis. A ele pertence a soberania, a posse e o domínio absoluto dos céus e da terra. A Deus, todos os assuntos são referidos em última análise, e tudo o que ele quer ocorre. Ele insere a noite no dia e o dia na noite,
e assim faz cada um crescer mais ou menos. E ele tem pleno conhecimento de tudo que está escondido nos peitos das pessoas, né? Crede em Deus e em seu mensageiro, e fazei caridade na causa de Deus, de tudo que ele vos confiou. Aqueles entre vós que acreditam e gastam na causa de Deus obterão uma grande recompensa. Inshallah. Qual é o problema convosco, que não credes em Deus, como Deus exige, quando o mensageiro vos convoca para credes em vosso Senhor, quem vos criou e vos sustenta, e ele de fato tomou a vossa promessa, se sois verdadeiros crentes? Ele é quem revela ao seu servo versículos claros como evidência e significado, a fim de tirar-vos das trevas e conduzir-vos para a luz. Certamente Deus é, para convosco, compassivo, misericordioso. Qual é o problema convosco que não gastais na causa de Deus, quando a Deus pertence a herança dos céus e da terra? Certamente não são iguais entre vós aqueles que contribuíram antes da vitória e luta pela causa de Deus, e aqueles que não contribuíram e não lutaram. Eles são mais dignos na hierarquia do que aqueles que contribuíram e combateram posteriormente. No entanto, Deus tem prometido o melhor, o paraíso, para todos. Deus é plenamente consciente de tudo o que fazeis. Quem empresta a Deus um empréstimo considerável, Deus vai multiplicá-lo para o seu crédito e terá uma generosa e honrada recompensa em adição. قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Muito obrigado. Obrigado.